Olá, tudo em paz com você? Que você esteja muito bem nesse dia, com saúde, paz, nada te falte. Amém? Eu quero falar com você, meditar um pouquinho hoje a respeito de amizades. Como conquistar muitos amigos. Você tem muitos amigos, poucos amigos? Quer comentar aí embaixo já? Isso vai ser muito importante. Fique até o fim, que Deus deu uma palavra maravilhosa a respeito desse assunto, de amizade. Você vai perceber porque tem muitos amigos, ou você vai perceber porque não tem tantos amigos assim. Com certeza você vai entender isso. Tá bom? Fica aí. Primeiro, para você ter bastante amigos, viver em paz com o próximo, você vai precisar melhorar o teu relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: sendo o teu caminho agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Ou seja, quando o teu caminho com o Senhor está bem, você vai ter paz com o próximo e até com o teu inimigo. Isso está escrito em Provérbios 16, versículo 7. Uma passagem também que a gente vê isso na prática é ali em Lucas 23. Vou ler para você. Lucas 23 fala da situação onde Jesus estava sendo julgado, e Pilatos, ele pega Jesus e envia para Herodes, porque Jesus era da jurisdição, né, de Herodes. E aí então Herodes faz umas perguntas para ele e tudo mais, depois envia de novo Jesus para Herodes, para Pilatos, corrigindo. Aí no versículo Lucas 23, 12, fala assim, ó: no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. É muito interessante isso, que Pilatos ele enviou Jesus para Herodes, e Herodes devolveu depois para Pilatos, e eles até ali eles eram inimigos. Mesmo, né, numa situação difícil de Jesus, né, julgamento ali, ele estava reconciliando pessoas, certo? Então, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. E outra palavra que diz assim também, por que a gente deve melhorar o nosso relacionamento com Deus, é porque o Espírito Santo é que coloca em nós amor. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então não tem como eu ter amigos se eu não amo o meu próximo. Lá em Romanos 5:5 fala, né, que o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ou seja, se eu quiser ter amigos de verdade, eu vou precisar amar o meu próximo. E isso acontece quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, quando eu permito que o Espírito Santo coloque amor no meu coração pelo meu próximo. Por quê? Quando o Espírito Santo está em nós, nós passamos a nos importar com o outro, de verdade. O nosso relacionamento com o outro é sincero, a gente não vai estar fazendo amizade com o outro para adquirir alguma coisa do outro, seja um serviço, seja um bem material ou qualquer outra vantagem. Você passa a servir o próximo, você passa a interceder pelo próximo, a desejar o bem do próximo, não a usar o próximo, né? Com a presença de Deus em você, você se torna uma pessoa atraente, entendeu? Como néctar para a abelha, quando o Espírito Santo está em nós, nós também somos assim com o próximo. Como açúcar ali, né, para a formiga, se derramou algum caldinho doce ali, logo vai juntar a formiga. Então, assim, quando o Espírito Santo está em nós, as pessoas vão querer estar perto de nós. E nós vamos ter amigos, amigos de verdade. Então, você vai ser uma pessoa atraente, não repelente, com a presença de Deus em você. Isso porque você passa a entender a necessidade do próximo, entendeu?
Porque muitas vezes o teu próximo, né, aquela pessoa que está perto de você, está precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra, um pouco de atenção, uma oração ou um serviço. Você vai perceber isso aí. Você então vai se doar. É naquela doação tua, você vai conquistar amigos. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho amigos. Por quê? Porque ele só se importa com ele. Às vezes ele está tão cheio de problema que ele só chega para outras pessoas para reclamar. Ah, eu tenho isso, aquilo, aquele outro, minha vida está uma tragédia. E aquela nhenhenhé todo que, ó, a pessoa não aguenta. A pessoa afasta, porque falou, não, não dá. Porque ela fala muito dela mesma, ela não consegue perceber que o outro também tem necessidade, que o outro também sofre, que o outro tem problema. Certo? Você importa de verdade com o teu próximo? Ele pode contar com você? Você é uma pessoa disponível? Lógico, todo mundo ocupado, fazendo tantas coisas, mas um momentinho ou outro você pode estar disponível para fazer alguma coisa, para perceber que aquela pessoa não está bem. Para parar lá 5 minutinhos para conversar, para fazer uma oração, para dar um abraço forte naquela pessoa, para dizer, ah, conta comigo, eu vou te ajudar de alguma forma. Será que as pessoas podem contar com você? Se alguém precisa de uma oração e te pede ajuda, você ora mesmo. Hoje em dia, com a internet, a pessoa fala assim, gente, eu estou precisando de ajuda, ore por mim. A gente coloca aquela mãozinha assim e esquece da pessoa. E muitas vezes nem pergunta mais, e aí, você já resolveu aquele problema? Você está melhor? Você está bem agora? Entendeu? Isso é sério. A gente precisa se importar de verdade com o nosso próximo, para que a gente possa ter também amigos. Para quando eu precisar, aquela pessoa ter a mesma disposição. Tem gente correndo demais para adquirir bens, né, riqueza, não tem tempo para fazer amizade. Uma passagem bem interessante na Bíblia que fala, né, a respeito de uma pessoa que ele soube, numa situação, fazer amigo. Quem sabe, né, fazer um amigo? É a passagem que de Lucas 10 fala do samaritano, né? Nós chamamos aquele samaritano de bom samaritano. Mas na Bíblia não fala que ele é um bom samaritano, mas uma pessoa que se importava com o próximo, uma pessoa que tinha amor dentro de si para doar. A situação era a seguinte, uma pessoa estava indo de um lugar a outro numa estrada e ladrões pegaram aquela pessoa, roubaram, bateram, deixaram semi-morto aquela pessoa no chão. Aí passou por aquele lugar um sacerdote, olhou de longe, mas ele estava ocupado demais com a sua religiosidade, né? Não poderia tocar no morto, alguma coisa parecida com isso, e passou de largo, ou seja, de longe. Ele viu a situação do próximo e não fez nada. Ele foi para o templo, porque ele era um sacerdote. Depois do sacerdote passou um levita, também, né, uma pessoa religiosa, né, uma pessoa que cantava, adorava a Deus. E ele passou, ele viu aquele semi-morto ali, passou de largo. Também não fez nada com aquele homem. Quem sabe estava atrasado, né, para fazer alguma coisa importante para Deus, que não deu importância para aquele próximo, para aquela pessoa que estava ali precisando dele. Mas aí passou um samaritano. O samaritano era uma pessoa rejeitada, né, pelos judeus. Eles chamavam até de... Queria xingar alguém, xingava, né, de samaritano. Né, chamaram até Jesus de samaritano, como se fosse uma ofensa aos samaritanos. Entende? Mas passou um samaritano. E o samaritano viu ele ali, necessitado, semi-morto, né? Aquele homem ali. O que ele fez? Ele parou a sua viagem, o seu trajeto, o seu caminho, a sua ocupação e chegou para aquele homem, curou suas feridas, né? Colocou ali azeite. Ele pegou aquele homem, colocou em cima do seu animal, né? Não se importando que ia sangrar ou poderia morrer em cima daquele animal, e levou para ser cuidado.
E ali, onde ele levou para ser cuidado, ele ainda falou pro dono daquele estabelecimento: olha, eu vou te dar um tanto de dinheiro, daqui 2 dias eu volto, e se gastar mais do que eu estou te entregando, eu pago. Ou seja, aquele homem era um desconhecido dele. Ele não precisaria, não teria responsabilidade, entre aspas, para aquela pessoa. Mas aquele samaritano, ele fez o que muitos de nós não faríamos. Ele se importou de verdade com aquele estranho. Ou seja, quando aquele homem se restabelecesse, fosse curado, restaurado, ele ia se importar com quem? Com quem que ele ia querer ter amizade? Com um sacerdote, um pastor, hoje diríamos, com um levita, com um cantor importante, ou com aquele samaritano, ou com aquele estranho que se importou com ele. Com certeza, ele ia querer uma amizade com alguém que dedicou um tempo para ele. A palavra de Deus não fala assim se esse que foi ferido retribuiu ou não aquele homem. Mas a palavra de Deus também diz que tudo que a gente fizer é para fazer como ao Senhor e não aos homens, certo? Não é fazer o que o outro merece, é fazer o que a gente gostaria que fizesse por nós. Entende? Que você gostaria que fizesse por você. Faça isso pelo próximo e você vai ter muitos amigos. Faça diferença nesse tempo onde as pessoas não têm tempo para ninguém. As pessoas não têm tempo para nada. Tem tempo de ficar muitas vezes ouvindo historinha, piadas, horas às vezes. Mas não tem tempo para fazer uma ligação para um amigo que fez aniversário. Não tem tempo para ligar para um amigo e perguntar: e aí, amigo, você já foi curado daquela enfermidade? Como é que está a tua família, amigo? Estou aqui, me importo com você. Entende? Isso Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias. Se importe de verdade, ame de verdade, não só de palavras, de boca, mas de atitudes. Liga, procura saber de verdade. Tenha um tempo com o teu próximo, chama para tomar um café, comer um bolo, uma pizza, se puder, um sorvete. Tempo de qualidade para você conquistar amigos. Procure fazer amigos de preferência do mesmo sexo que você. Para não ter problema, de repente, se fazer amigo com uma pessoa que de repente está interessada em você e você não. Não vai fazer amizade com o marido da vizinha, não vai fazer amizade com o marido da amiga. Nada demais você ter uma amizade, mas toma cuidado com isso. O Espírito Santo vai fazer você entender também essa parte, certo? A amizade começa com um serviço, muitas vezes, como eu disse, né? Às vezes é uma atitude tua maravilhosa que vai fazer com que você conquiste amigos. E é isso que eu tenho para você hoje. Medita nisso, pensa a respeito disso. Eu peço que você, como meu amigo, né, que está aí, graças a Deus, você tenha me ouvido. Eu também te considero amigo, né, tenho esse tempo para te edificar, que o Espírito Santo te edifique através dessa palavra, meu amigo. Curta o vídeo, comenta ali o que você gostou, compartilhe com outras pessoas que você quer amizade. E talvez com pessoas que você nem é tão amigo assim, mas quem sabe já surge ali uma amizade por você se importar também com ele. Tá bom? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero colocar, Senhor, essa pessoa diante do Senhor. Peço a bênção do Senhor sobre a vida dele, dela. Pai, abençoa com saúde física, mental e espiritual, com amigos de verdade que se importe, Pai. No nome de Jesus, Deus, que essa pessoa possa ter uma intimidade com o Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, derrame amor no coração dessas pessoas, Pai. E ainda hoje, que essa pessoa esteja atenta à necessidade do próximo, Senhor, para ter, ainda que seja um tempo pequeno, mas muito importante na vida de outra pessoa. No nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com saúde física, mental, espiritual, com o amor de Deus, a paz do Senhor no teu coração. Um abraço. Fique em paz. Obrigada.